Muito bem, e pelo visto, pelo que o Roberto de Andrade falou, não será o Cavani que aparece ali no nosso telão, mas ele diz o seguinte: nada é impossível. Estava ali ao lado dele também o Alexandro, né, jogador do Corinthians e hoje gerente lá do Timão. E aí, Mauro Naves? Falou que não teve contato, mas também é o seguinte: não descartamos, não subestime o Corinthians. Mas havia uma conversa de 2 dias atrás que o Duílio teria aceitado, que falou com o irmão, né? Que o empresário do Cavani é o irmão. Mas que é aquela história e tal, mas enfim, eu acho assim que uma cutucada lá no irmão alguém deu, não foi o Roberto, não foi o Duílio, alguém avisou. Mas quando você ganha na Europa, 6 milhões, ele quer vir para o Brasil, que é perto do Uruguai, a gente paga 1 milhão. Manda o cara falar. Agora, eu acho que o Roberto tem razão com relação à expectativa. Começa a falar de Suárez, de Cavani, não sei quem, depois vem o Zé das Couves, vira meme, aí o cara tem dificuldade em se firmar, entendeu? Às vezes é um bom jogador, mas evidentemente não é da grandeza desses nomes falados, e isso aí é ruim. Acho que assim, o Willian, ele citou aí como um exemplo, também ganhava bem, acabou vindo, teve outros interesses em vir para o Brasil, veio. Vai lá, faz uma proposta para o Cavani, faz uma proposta até para o Suárez, faz para todo mundo. Agora, não tem condições de pagar, evidentemente, nenhum clube no Brasil, nenhum, não é só o Corinthians. Ninguém vai pagar com esses caras estão ganhando lá fora, seria um absurdo. Até o Flamengo, a gente fez contas esses dias para pagar um técnico e tal, e a gente achou um exagero, imagina, para trazer um cara assim, não vai trazer. A não ser que ele morra de vontade de estar voltando, ficar mais perto do Uruguai e aceite, sei lá, 10%, 20% do que ele ganha lá, aí dá certo. Mas tem que ter cuidado, sim, porque senão depois chega um cara, já ouve isso. O Corinthians vai trazer não sei quem, aí não vem, aí vira meme, todo mundo começa a fazer piadinha. E agora, que 9 será esse, João? É o que eu vou perguntar aqui pro Zinho, porque uma coisa é certa, Zinho, bem-vindo ao programa. O Corinthians está em busca de um 9, de um homem de área para a temporada 2022. Tudo bem, Tetra? Tudo ótimo, João. Um abraço para você, fã de esporte, presidente, Rodrigo Bueno, meu irmão, meu amigo. Eu acho que desculpa, eu saí tão empolgado aqui que eu não dei boa noite para você. Eu fiquei até meio... Eu fiquei focado no tema, Cavani, boa, presidente. Eu estava prestando atenção no Roberto aí. Eu senti falta, né? Abençoado, um grande abraço, o Rodrigo, ela voltando de férias, cara boa, um abraço. É que o presidente está focado no tema, ele queria dar a opinião dele. Prestando atenção ali, é um fã de esporte também, boa noite. O presidente é demais, o presidente pode tudo, presidente. Fala, Zé. Eu acho que assim, o Corinthians tem que buscar um 9 sim, até o Jô se envolveu em problemas agora, recentemente, particulares, né? Não cabe a mim tocar nesse assunto, mas não é o nome que o Corinthians trabalha, não é o Jô que eu acho um bom jogador, mas ele não estava sendo titular absoluto durante todo o ano, a temporada. No final ele começou a jogar mais com o Silvinho, mas não é aquela referência para o torcedor e para o que o Corinthians está pensando para a Libertadores. Até pela idade, pela movimentação, pelo que ele entregou no ano, tem certas dificuldades. É bom jogador, pode estar ali no elenco sim para prestar serviço ao Corinthians e em alguns momentos ser importante. Mas precisa de um nome de peso, um cara para resolver mesmo, para ser aquela referência que cause um impacto. Por isso está se falando muito no Cavani. Mas eu estou com os companheiros aqui, com o próprio diretor, né, com o Roberto. Não adianta ficar alimentando uma coisa que nesse momento está muito longe. Muito longe. Pelos números, não pela grandeza do Corinthians, não pela camisa do Corinthians, que é gigantesca. Agora, o futebol brasileiro não dá para competir com o futebol europeu, ainda mais aonde está esse jogador. No Manchester, não está jogando, não é titular, joga menos, se machucou, mas tem mercado na Europa e ganha muito. Então, a Willian, vocês não acreditaram, o pessoal estava achando que seria difícil, mas o Willian tem uma raiz dentro do Corinthians. É diferente. É brasileiro, tem pretensões, o mercado diminuiu para ele na Europa. Sim. E aí ele realizou um sonho de voltar para o clube dele, o clube que o revelou, é bem diferente do Cavani. Então a gente ontem aqui falou no programa, muita calma nessa hora. Agora, as coisas acontecem, pode, sei lá, que alguma proposta, algum projeto para o Cavani, acho, na minha opinião, muito difícil disso acontecer. Aí tem que pensar em outros atacantes
assim, com os números bem menores. Aí veio o caso, né? Quem? Pois Eu também acho difícil. Deixa eu fazer essa pergunta para o nosso colega, nosso amigo que hoje participa conosco do ESPN FC, para a nossa alegria. Grande Rodrigo Bueno, muito bem-vindo, Bubu, ao nosso clube. Ô, Rodrigo, você é um cara que acompanha muito o futebol internacional, né? Futebol europeu, futebol aqui da América do Sul. E o Corinthians está em busca desse 9. Além dos jogadores, das opções aqui do Brasil, por aí fora, né? Quem que você poderia dizer que se encaixaria nesse Corinthians, dentro das possibilidades? Tudo bem, Rodrigo? Bem-vindo, hein? Tudo legal, um prazer estar participando do programa de forma remota, é a primeira vez, estive uma vez aí ao seu lado, o agradável João, presidente Mauro, abençoadozinho e querido fã de esporte. Olha, eu não tenho muito a acrescentar sobre o que já foi falado sobre o Cavani, mas eu tenho algumas pistas, João, alguns sinais, alguns passarinhos que estão soltando informações de outros nomes. E pelo que me contaram, a situação do Cavani realmente é muito difícil. Mas o Corinthians vai acertar com um 9 de peso, talvez não no tamanho do Cavani, mas seria jogador que fala espanhol. Uma pista. Cavani fala. Sim. Outra, seria jogador que tá empregado. Por exemplo, eu pensei no Tevez, inicialmente, né? O Tevez está sem clube. Tevez não é um 9-9, mas pode fazer essa função. E é um cara que tem uma história no Corinthians. O corintiano, se contratasse ou tivesse o Tevez agora, muita gente ia fazer festa. Desde o meio do ano, de junho, ele não tá ligado ao Boca. Mas a informação é que é um jogador, esse 9, que estaria ligado a um clube. Por exemplo, pode ser o Diego Costa. O Diego Costa que tá no Galo, tá ligado num clube e fala espanhol. Sim. Só que você me perguntou de caras fora do Brasil. Sim. E eu tenho 2 nomes. Que eu acho que o Corinthians, no mínimo, se já não teve contato, tá no radar do Corinthians como possíveis contratados ou caras que poderiam se interessar em jogar aqui. O Benedetto, que você conhece muito bem. Sim. E o outro, o Gignac, que você também conhece muito bem, João. Gignac do Tigres. Isso, exatamente. Curiosamente, são 2 jogadores que causaram dano ao Palmeiras, né? Benedetto foi carrasco do Palmeiras em Libertadores e o Gignac foi carrasco do Palmeiras em Mundial. Então são 2 nomes que, pelo que eu sondei, entendeu? E você me perguntou de mercado internacional. São 2 jogadores que falam espanhol. Gignac é francês, mas joga no México há 500 anos, né? Sim. Então estariam nesse perfil, jogadores empregados, mas que gostariam ou poderiam eventualmente topar uma transferência. O Benedetto já foi estudado, né, ou sondado, cogitado por vários clubes brasileiros nos últimos anos, desde aquela atuação dele monumental contra o Palmeiras. E de repente é algo que pode aparecer. Só que a informação que eu tenho é que o Corinthians de fato vai pegar um 9. Não deve ser o Cavani porque é difícil. A galera do Corinthians tem essa noção. Ele ganha uma fortuna, ele ganha quase 6 milhões de reais, né? Aqui ganharia talvez 2, se ele baixasse muita pedida para ganhar aqui no Brasil. Mas outros jogadores poderiam fazer esse processo de vir para a América do Sul. O Benedetto é um, está sendo sempre especulado, e o Gignac seria uma outra opção. Jogadores, o Gignac mais experiente, né? Mas que poderiam, acho que atenderiam muito bem às necessidades do Corinthians com a camisa 9. Rapaz, são 2 ótimos nomes, hein, que você citou. O Benedetto lá no Olympique de Marseille acabou não emplacando, e o Gignac há muitos anos lá no futebol mexicano no Tigres. Gignac é um nome que a Fiel ficaria animada com certeza. Vamos aguardar.